Bom dia, quem fala? Daniel. Fica à vontade. Fica à vontade, inclusive. Rapaz, o Flamengo não deu ontem, rapaz. Com aquele empate, sinceramente, é difícil, viu? É o Piauí. O Brasil é difícil. O Vasco, bem de casa, deu no Santos, né? Mas o futebol é importante. Eu desejo um bom início de semana. A minha participação a partir de abril, não é porque amanhã seja 1º de abril, não, que é o dia da mentira. Eu vou participar segunda, quarta e sexta. Por quê, rapaz? Não, porque eu acho que se torna... É muito assim, o pessoal diz, não tem que falar sobre outra coisa. Não, mas minha participação, com todo o respeito que eu tenho a vocês aí, ao Chico Gomes, a você na Sandra, ao João Gomes. Como é João Gomes, né? O nome dele? João Magalhães. Eu quero mandar um abraço aí para ter, para o Carival, para ter essas meninas aí da portaria, desejar aí um bom início de semana. Amanhã é o dia da mentira. Vamos ver o que é que vai aparecer amanhã, o dia da mentira. Não, mas aqui só tem verdade. É verdade. Eu quero mandar um abraço aí para o meu amigo Adão, do Quina 1, Quina 2, Quina 3, Quina 4. Vamos tomar, final de semana aí, tomar uma garapado de cana lá. Fica bem ali na Barroso e tem mais lá, é o gerente de lá e é um doido também. Mas eu vou levar, eu vou levar a equipe toda, viu, inclusive. Aí tem que dar um jeito lá, viu? Deixa o voucher lá, já no ponto. Umas 5 bombas aí com caldo de cana. Ninguém tá fazendo jabá, não? É não. Porque tem esse aí que diz que a gente tá fazendo jabá. É tradicional, né? A credibilidade que a gente estão dando para ouvir na programação da FM Dia. Mas eu quero mandar um abraço aqui para meus amigos, Zé Valência aí, seu Zé Mendes aí, na Zequinha Freire ali, na Zona Oeste, todos os funcionários lá que estão também em sintonia, Dona Francisca Cossiba no bairro Alto Alegre, Dona Maria Lopes no bairro Anitta Ferraz, Emanuel Paixão, a Manuela, o Zé Fernando Safi também, um abraço para meu amigo, já falei no Adão, do Quinão, Dona Gorete, setor médico, Roberto, aí da Banca de Revista, na Praça do Carrinho do Lanche, na Praça... E qualquer dia nós vamos lá no Carrinho do Lanche também, viu? Mas é lanche mais, viu? Vamos. Beber o Chico Gomes fica bem ali na Rio Branco. A partir de 10 horas ele está lá, só sai de lá 2 horas. Um abraço para meu amigo Luiz Gonzalez de Antônio Pinto, e eu retorno com toda credibilidade. Jornalismo se faz assim, imparcialidade assim. Só volta agora, só... Meus dias, segunda, quarta, se quiser ir azar. Rapaz, caiu a ligação aí no final, né? Obrigado, então, inclusive, pela tua participação. Vai participar segunda, quarta e sexta, tudo bem, fica à vontade. Você começou aí falando nos colegas rodoviários. Eu queria só pedir pro Diógenes colocar aí na tela a situação de sexta-feira à tardinha, na hora de ir para casa, como é que não é o transporte público na nossa cidade. Aí, meu amigo velho, aí é o seguinte, sofre o usuário e sofre o trabalhador. Descreva a imagem para quem está nos ouvindo pelo rádio. Aí é na Frei Serafim, um ônibus que... Tava, acho que nesse horário aí, é horário de pico, indo para o terminal, e aí acontece o quê? Deu prego, né? Deu prego, em plena Frei Serafim. Aí o que ocorre? Nessa situação, o passageiro fica na mão e o motorista e cobrador, coitado, fica pegando uma sugestão, uma pressão do tamanho do mundo, como se o coitado do motorista e do cobrador fosse o culpado do carro quebrar. Mas a experiência que eu tenho é que o carro já sai quebrado da garagem. Aí o motorista é um herói em conseguir controlar a situação até o final do turno para o carro não ficar assim, deixando o pessoal na mão de vez. O motorista às vezes faz uma manobra danada e aí acontece isso aí. Isso aí é chato pra caramba. Só falta agora o motorista ter que empurrar, né? Aí nesses casos aí é o seguinte, porque aí não tem. Aí ele amarrou o facão, não vai pra lugar nenhum, meu amigo. Se fosse caso de com aquela descolada fosse o suficiente, o cobrador era obrigado a empurrar. É complicado. Participação pelo WhatsApp. Bom dia, Natan, Chico, João. Fluxo grande aqui na Pio 23. Fluxo grande da Kennedy. O clima com carinho de chuva. Bom dia, bom dia, bom dia. Obrigado, Murilo. Murilo informando aqui sobre o trânsito, viu? Movimentação grande na Avenida João 23 e também na Avenida Presidente Kennedy, zona leste da capital. Um abraço ao Zé Fernandes do Saci, Moisés Duarte.
Tem o Fernando do Bela Vista, já vamos colocar o Fernando, mas tem participação pelo telefone. Bom dia, quem fala, por favor. Muito bom dia, Natanael, Chico Gomes, ouvinte, prazer, Carlos Amorim. O motorista de ônibus, transporte coletivo urbano de Teresina, que tem que parar no ponto ali na frente do Itacó e ele vai parar lá na frente da flagrante, quem é a vítima? Entendeu? Então, o ônus da prova cabe a quem acusa. Outra coisa, outro adágio, ossos do ofício. Quando a pessoa não quer, o profissional não quer ficar susceptível a um acidente mecânico, vamos suponhamos assim, ele vai ter a galinha ou vai plantar milho lá dentro do mato. Olha só, hoje 31 de março. De março, é um dia histórico, esquecido. A ditadura no Brasil é uma realidade até hoje. Aí é efervescência em Brasília. E nessa data, em 1964, o pau estava quebrando. O exército na rua, marinha, aeronáutica. Eu tinha 13 anos. E lembro-me que eu nasci e me criei. Aliás, passei uma parte da minha pré-adolescência. Pré-adolescência mesmo, ali na Escola Normal Antonino Freire, onde hoje é o Palácio da Cidade, ali ao lado, era a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, onde hoje funciona a Secretaria da Cultura. E quantos deputados foram algemados, não, amarrados, a corrente e a corda, jogado no jipe, levado para a CR, ou então para o 25, ou então lá para o BEC. Isso tem que ser tudo para as novas, para quem está aparecendo aqui, para os remanescentes desse período, os filhos, a geração, porque é a história do Brasil recente, para avaliarmos o que temos hoje, o que foi lá, e os 21 anos no pau que sofremos. Um abraço, até breve, eu sou o Carlos Amorim. Ok, Carlos Amorim, obrigado pela tua participação. Tem mais participações pelo WhatsApp. Bom dia a todos do Comando Geral, Fernando Bela Vista. Fala, Fernando. Natanael, Chico e João Magalhães. Gente, por que não se cria a empresa municipal de transporte? Porque, se eu não me engano, o Timon já deu esse passo. E ó, que Timon com certeza não é maior que Teresina. Porque, gente, a gente tá ficando para trás. Porque é muito estudo para não se fazer nada ainda. Qual é a justificativa para tanto estudo e não se concluir nada? Bom dia a todos. Ok, Fernando, nós vamos voltar a tratar desse assunto, né, daqui a pouco, sobre o transporte público, inclusive, né, essa novidade que foi iniciada no final de semana na cidade de Timon, né, nossa vizinha cidade de Timon, que... Para começar a circular hoje, né? Começando a circular hoje, e inclusive uma empresa municipalizada, né, a Regiane Monturil aqui, a nossa ouvinte, lembrando que Timon já está com frota de ônibus novos, né, o pior que a pura verdade, a situação, de fato, que é uma demanda cobrada pela população, assim como nós havíamos comentado aqui na semana passada. O teresinense, ele deixou de acreditar no transporte público, isso é fato. Com certeza. Inclusive, os dados da Prefeitura de Teresina apontam que aproximadamente 10 a 11% da população, apenas esse percentual da população, usa o transporte coletivo. E aí, além de colocar ônibus na rua, além de garantir o cumprimento das ordens de serviço, é importante até um trabalho para trazer de volta. Reconquistar o passageiro. A confiança do passageiro, que
buscar alternativas, né? Tem o mototáxi, o moto Uber, tem o ligeirinho. É verdade. São várias alternativas buscadas pela população só para conseguir chegar ao trabalho. Só pontuar aqui que o transporte público coletivo, ele tem que ser o mais eficiente possível, porque é o seguinte, com o transporte público de qualidade, a gente vai evitar tantos congestionamentos, porque é o seguinte, a pessoa vai deixar o carro em casa e vai no transporte público, deixa o carro para um final de semana, para um passeio, e acaba economizando. Mas aí quando você tem um transporte público que não funciona, aliás, só aqui no Brasil que tem uma coisa que é pública, mas é na mão da iniciativa privada, né? Nós temos aí um grupo de empresários que mandam e desmandam no transporte público, não tem quem faça o poder público colocar esses caras no seu devido lugar. E aí, respondendo ao Fernando Bela Vista, essa questão do transporte público na nossa cidade, viu, João Magalhães? Sim. É porque tem um contrato feito com um amarradio que não tem quem consiga desmanchar esse nó. E aí é um contrato que deveria ser público, ser tornado público, e a sociedade, a população não tem acesso a esse contrato para saber os moldes, saber o que é que tem nesse contrato que amarra o CETUT ao poder público. O poder público já tentou por diversas vezes se livrar do CETUT, mas tem um contrato lá que amarra, que não tem quem faça o poder público se livrar do CETUT. Com a palavra o poder público e também o nosso legislativo, o parlamento, porque com certeza os vereadores têm e devem ter acesso a esse contrato. Eles deviam tornar público para mostrar, é quase vitalício, porque lá tem um contrato com uma cláusula bilionária, e aí o seguinte, só serve essa multa, João Magalhães, para o poder público, porque é o seguinte, o setor já descumpriu o contrato por diversas vezes, descumpriu quando tirou o ticket do motorista, quando tirou o plano de saúde do motorista, quando deixou de colocar os carros nas ruas, no momento em que a sociedade mais precisou, que foi no momento pandêmico. Aí, não, mas é porque o poder público apenas reduziu a quantidade de veículos na rua, mas tinha que ter a quantidade mínima necessária para poder transportar as pessoas que trabalhavam de forma presencial, que era a questão essencial, que não podia deixar de trabalhar, Chico, e tinha que ter transporte. Bom dia para você, para o Natan, o Diógenes aqui nos estúdios e, claro, a toda a nossa audiência, o Fernando também, que nos acompanha sempre e manda suas contribuições. A grande questão, claro, e aí é chover no molhado falar que precisa reconquistar o nosso usuário, porque a gente já viu que em determinado momento a gente tinha 400 ônibus nas ruas, mais de 400 ônibus nas ruas, e metade da população teresinense fazia uso dos ônibus coletivos. Hoje a situação é completamente o contrário. A gente tem provavelmente 200 ônibus circulando na cidade, e a pesquisa, a reportagem divulgada na última semana pelo Jornal Dia, inclusive com informações do próprio prefeito Silvio Mendes, é de que 11% da população hoje faz uso desse serviço, por conta, como a gente sabe, nos últimos anos o sistema perdeu credibilidade, então é preciso reconquistar esse usuário. Em relação à questão da municipalização, e aí é importante elogiar essa postura da cidade de Timon, porque lá também tem uma crise muito grave no transporte público. Desde o ano passado, que o município não tem uma linha oficial de transporte público. O que a prefeitura está fazendo agora, e diga-se de passagem, nos seus primeiros 100 dias de gestão, é uma alternativa onde ela está fazendo uma aposta. Separou investimentos, separou recursos para a aquisição desses 42 ônibus que começam a circular hoje em 11 linhas, e aí quem estiver ouvindo a gente pode até dar um feedback, saber se o ônibus passou na hora certa, como é que está o funcionamento. Era para começar às 5h30 da manhã. Então, a partir dos próximos dias, a gente já tem um panorama de como é que está essa situação. Quem estiver nos ouvindo, quiser contribuir com essas informações, fique à vontade. Agora, vai poder pagar via Pix, viu? A passagem lá. Sim. Agora, a questão aqui em Teresina é óbvio que é um pouco mais complexa. A gente está falando de uma cidade de mais de 800 mil habitantes, uma empresa municipalizada
provavelmente não há recursos financeiros para garantir a viabilidade dela. A gente está falando aí de, no mínimo, se fosse chutar, porque não é nem uma garantia, no mínimo uns 150 milhões de reais ou mais por ano para tirar uma empresa pública do papel. O modelo que tem dado certo em outras capitais é a de existir uma empresa, obviamente pública, mas para gerenciar o sistema, né? E a iniciativa privada é a responsável pela operacionalização. Um modelo muito parecido com o que existe aqui em Teresina. Onde é que está a falha? Está exatamente nessa relação, pelo fato do município não conseguir sequer fiscalizar e garantir que a iniciativa privada preste bem o serviço. Porque o problema não é as empresas privadas, o problema é o serviço da forma como ela está prestando. Se o município consegue convocar esses empresários, cobrar um plano de atuação, apresentar um aporte financeiro, né, o famoso subsídio, para garantir um bom andamento, e o empresário cumprir tudo que está ali no contrato, a gente teria, sem dúvida nenhuma, um serviço mais eficiente, o que contribuiria para que o usuário retornasse ao sistema e aí a gente tivesse aí num prazo de 2, 3 anos um modelo mais eficiente. É bom lembrar que é válido todas as críticas, principalmente a operacionalização, porque é falho, mas a responsabilidade é sempre do município. Da mesma forma como a gente dizia aqui na época do prefeito Dr. Pessoa, que não adiantava ele colocar a culpa nos empresários, não adiantava ele colocar a culpa nos outros, porque a responsabilidade era dele. Isso também vale para a gestão atual. Cabe ao prefeito municipal chamar todos os envolvidos, cobrar metas, cobrar os prazos, contribuir com o que for necessário e a gente ter aí, pelo menos, vislumbrar no horizonte a curto prazo uma melhoria na prestação do serviço público. Bom, nós vamos voltar a falar desse assunto. É só importante complementar aqui, porque, Natan, assim, se você for colocar aí, complementando a fala do João, é caro, mas se você for colocar na ponta do lápis tudo aquilo que o poder público já tem feito de gasto, jogando na mão do Setut, já daria para ter municipalizado, porque ainda tem uma dívida aí de 200 milhões. Então o Setut recebe mensalmente do poder público entre 2, 3, 4, 5 milhões, às vezes até 6 milhões. Se você for colocar esse montante ali, já é dinheiro suficiente para municipalizar e apenas ter uma empresa só para gerenciar o transporte público. Até aprofundar esse debate depois com um especialista, Chico, mas acredito que, infelizmente, essa quantia de recurso público, embora seja muito para destinar às empresas públicas, ela é um valor insuficiente para se municipalizar. O custo de uma operação como essa, com certeza, ultrapassa ali, brincando, os 15 milhões de reais por mês. Eu acredito que é um cálculo assim. É muito dinheiro para você jogar na mão do empresário, mas para você arcar também esse serviço, com certeza esse valor que a prefeitura repassa de subsídio é inviável. Acredito que qualquer prefeito que conseguisse tirar esse sonho do papel, faria isso, né? Não se faz exatamente porque é uma questão realmente de viabilidade financeira. Bom, 7h22, mais participações conosco, mandando um abraço aqui ao Henrique Adelino Valença, do Piauí, está na audiência, por aqui o Cláudio Lira também, tem mais uma participação conosco pelo WhatsApp. Olá, bom dia meu querido Chico, bom dia Natan, bom dia a todos. Olha, Timon municipalizou, né, o transporte coletivo, importante, mas não dá para comparar 40 ônibus da cidade de Timon com a frota de Teresina, que hoje, se não me falha a memória, tem mais de 300. Eu lembrei de Caucaia, no Ceará, que a passagem é de graça, a ida e a volta, e no restante do dia é pago. Assim como também a Timon City, quando chegou aí em Timon, botou ônibus com ar-condicionado, na época o prefeito era o Firmino. E você sabe o que aconteceu com a Timon City? Quebrou, até porque ela baixou o preço da passagem. Então, a municipalização de um transporte vai muito além de 40 ônibus numa cidade como Teresina. E aqui não é uma opinião de quem não conhece o sistema. Trabalhei na Taguatu, que tinha 64 ônibus circulando, e ainda assim os ônibus andavam superlotados. Isso, obviamente, na década passada. Então é preciso, de fato, ter um estudo bem feito, bem avaliativo, com ônibus de qualidade, aí eu concordo, ônibus que possam rodar efetivamente e que possam levar e trazer os teresinenses, e que os teresinenses podem voltar a acreditar que o transporte público funcione de verdade. A Covid, né, a pandemia atrapalhou muito também a questão do transporte, que precisa e deve ser reestudado,
não só a nível de Teresina, mas como a nível de Brasil, porque o transporte coletivo está quebrado em todo o Brasil. Grande abraço, Júnior Gavião. Ok, Júnior Gavião, obrigado pela tua participação. Tem participação no telefone, bom dia. Bom dia, Natanel. Fábio Brito da Pissar. Fala, Fábio. Um abraço para À o vontade. João Gomes, professora Castelo Premensul, do Monte Castelo. Coronel César Lopes foi comandante em corrente. Daqui a pouco estou com ele, 9h30. Coronel César Lopes só viaja comigo. Coronel Diego Melo da Meta, Yasminha Luiz Matador, Sérgio Márcio Arnaz Nogueira Centro Norte e o Francisco Faria, terceiro distrito. Dizer para o Paulinho Daniel, radialista, Paulinho, que você fica um deboche comigo, que eu não leio, mas eu estou com um livro aqui com a excelente professor Ribamar Nunes, que diz assim: caixão não tem bolso nem bolso. Eu gosto de ler livro, viu? Não vim com deboche na cara, não. Eu disse que tem um elemento aqui chamado Gabriel, na rua Esperante e Magalhães Filho, que anda ameaçando todo mundo no bairro, e a Polícia Civil não toma providência. Né? Tem um elemento chamado Gabriel, que anda ameaçando a pessoa aqui na Pissarra, viu? Na Esperante com Magalhães Filho. Ele já me ameaçou 2 vezes, viu? Obrigado a Fábio da Pissarra, obrigado. Valeu, Fábio, obrigado pela tua participação. Atenção, Polícia Militar, dá uma voltinha lá na Rua Esperanto, aí o nosso ouvinte Fábio Brito com essa demanda. Tem uma outra participação aqui, o ouvinte até não se identificou, mas vamos tentar colocar aqui a imagem, até para quem nos assiste, né? O nosso ouvinte que relata que essa obra, essa imagem aqui que nós estamos mostrando, é uma obra lá na região do povoado Serra Dourada, Zona Rural Leste de Teresina. Calçamento, né, que foi aprovado pelo Orçamento Participativo do Governo do Estado, segundo nosso ouvinte, está apresentando problemas. É uma obra que foi feita recentemente e que já apresenta uma série de problemas, né? O nosso ouvinte aqui pede providências à Secretaria de Planejamento, ao Governo do Estado, para resolver essa situação. Vamos até colocar aqui o áudio, ver se é possível. A rua Serra Dourada. O nome dessa rua é uma obra do OPA, do Governo do Estado. Olha aqui o buraco aqui. Olha o buraco. Opa, o buraco. Eu vou cair dentro do buraco. Olha o buraco aqui, ó. Olha o buraco. Rapaz, situação complicada aí, viu? Olha, o calçamento, dinheiro público, são diversos buracos como esse no percurso da rua. Então nós pedimos com urgência, o doutor Austin Bonfim, o seu setor de fiscalização. Ok, então, nós vamos encaminhar essa demanda à Secretaria de Planejamento, à própria Secretaria de Relações Institucionais também do Governo do Estado, que é responsável pelo orçamento participativo, porque é uma obra indicada pela comunidade, cobrada há bastante tempo, mas a obra ela precisa ter uma qualidade adequada, né? A construtora precisa prestar o serviço da maneira correta. E se apresentar um problema, é preciso que haja o reparo. Tudo isso é previsto em contrato. Nós vamos cobrar à Secretaria de Planejamento e ao Governo do Estado uma solução para esse problema lá no povoado Serra Dourada. Como é uma obra nova, Natan, João Magalhães, você de casa, aí tem garantia, tá na garantia. Então a construtora tem que fazer o reparo sem nenhum custo para os cofres públicos. Isso é um fato.